vocês? Ué. Ah, vocês estão aqui? Beleza, galera? Olha, vamos dar continuidade ao nosso curso, iniciando este módulo incrível, tá? Nesta aula nós vamos aprender o que é então essa tão famosa análise técnica. Nós vimos aí as teorias que deram origem a ela e vamos agora destrinchar ela passo a passo e compreender como é que essa análise técnica funciona de verdade, como a gente pode operar isso tudo e fazer lucros na Bolsa de Valores. Pois bem, vamos dar início, vamos aqui por PowerPoint. Pois bem, galera, análise técnica existe, né? É uma das escolas operacionais mais utilizadas pelos traders do mundo inteiro. Existem dois tipos de análise técnica: análise técnica padrão clássica e a fundamentalista. Vamos começar dividindo aqui e entendendo o que uma tem de diferente da outra. As duas escolas são diferentes, porém estão enquadradas na mesma base de raciocínio. Vamos entender as características da análise fundamentalista. Quem opera através da análise técnica fundamentalista, ele tenta medir o valor intrínseco de cada ativo, ou seja, determinar um valor adequado que reflita a situação da empresa no presente momento, e as expectativas futuras. Ou seja, é como se você pegar uma ação de uma empresa e fazer uma leitura sobre balanços financeiros, compreender ali um pouco sobre as posições dos CEOs, mudança de cadeiras de CEOs, investimentos futuros, etc. Então é mais ou menos isso que um trader que ele utiliza a base fundamentalista para tomar decisões, tá certo? Eu, Muniz, utilizo mais a análise técnica padrão, tá certo? Assim como a maioria dos investidores, e traders do mundo inteiro. Nós utilizamos mais o gráfico como base de informação. As notícias, a questão de volume de negócios, investimentos, essa pesquisa fundamentalista eu quase não utilizo muito para tomar minhas decisões, mas tem pessoas que gostam mais de basear seus investimentos baseado nisso. Nós, no day trade, essas informações podem até atrapalhar seu raciocínio lógico, e tomar decisões erradas. Não indico para quem faz day trade, mas uma análise fundamentalista para quem quer operar no position trader, eu acho que vale a pena sim pesquisar um pouco mais. Mas vamos lá. Então, a análise técnica, pessoal. O que é a análise técnica padrão clássica? A característica dela é analisar os dados gerados nas transações de volume de negócio. Ou seja, você vai utilizar o gráfico em busca de padrões. Olha o nome. Você vai pegar um gráfico e buscar sempre padrões, de repetições dentro do gráfico, no qual você vai visualizar esses comportamentos, que é justamente a emoção dos negócios que ocorrem no mercado, porque o mercado financeiro ele se movimenta através da emoção das pessoas. Se tem mais pessoas com sentimento comprador naquele ativo, ele tende o volume deve confirmar a tendência. Então, o trader que analisa a análise técnica clássica, ele analisa as tendências buscando determinados alvos, aonde os preços irão se movimentar. Como é que a gente consegue também ver esses alvos? Através da busca de padrões. Quando um padrão gráfico aparece, o trader de análise técnica ele consegue também projetar um alvo futuro através desses padrões de repetição, tá certo? Então esses padrões já determinam também um alvo futuro para ele. Então é muito mais simples e dinâmico utilizar a análise técnica padrão, beleza? Então, formação dos gráficos. Muniz, você está falando dos gráficos, repetição, mas eu não sei nem o que é um gráfico. Então vamos lá entender como é que os gráficos se formam. Existem vários tipos de gráficos no mercado financeiro. E vamos falar aqui de dois tipos aqui, e o que eu mais uso. Então, existem diversos tipos de gráfico: gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de stick, gráfico de Renko, gráfico de tudo quanto é coisa que vocês imaginar tem no mercado financeiro. Eu utilizo o gráfico de candlestick, mas vamos ver aqui esse gráfico como é que ele funciona. Pessoal, aqui na tela eu tenho uma barrinha, tá vendo aqui? Então, esse é um gráfico de barra, tá? Deixa eu pegar aqui. O gráfico de barra, ele se movimenta da seguinte situação. Esta barra lateral esquerda aqui, que eu estou circulando, ela é a abertura do negócio, ou seja, como se fosse um leilão, porque o pregão, ele é um leilão. Então, ele abriu ali. Vamos imaginar que cada barrinha dessa equivale a 1 hora, Então,
ele abriu aqui a barrinha. Durante o negócio, algum investidor achou que este preço de abertura estava caro demais e desvalorizou o ativo, né? Vendeu o ativo desvalorizando ele. Mas alguém, né, mais qualificado achou que o ativo está valendo bastante e jogou o preço mais acima. Outro falou, ainda continua barato, vale mais e jogou o preço mais em cima, chegando a esse topo aqui. Só que aí, durante o fechamento de 1 hora, o fechamento desse ativo fechou aqui. Então aqui a abertura, mínima, máxima e fechamento desta barra. Então assim se forma uma barra do gráfico de barra. Esse é o pensamento, beleza? Esse é o raciocínio durante o rally e rola ali do pregão. Ok? Vamos ver como isso fica no gráfico, né, maior. Vamos lá. Então aqui eu tenho um gráfico de barras, tá certo? Aqui eu estou no ativo Euro-USD, que é justamente os negócios do euro contra o dólar, ou seja, o câmbio entre o euro e o dólar. Aqui eu estou no gráfico de 15 minutos, ou seja, cada barra dessa equivale a exatamente 15 minutos. Ok? Então, nós temos aqui um gráfico de barras, ó, como ele se movimenta, tá certo? Sim para baixo, de acordo com as máximas e mínimas e fechamentos, eles vão se moldando e formando padrões de repetições, o qual vocês vão estudar aqui neste módulo, tá certo? Então, antes de chegar nessas partes, vamos primeiro para o braço, para vocês entenderem o passo a passo. Então, vamos ver aqui quem é esse japa aí que apareceu na tela. Um japa, geralmente japonês é algo meio inteligente, né? Honma Maneiza. Quem é esse cara? Honma Maneiza, pessoal, mais o século, ele é um japonês que durante o século ali, né, 18, 16 a 18, né, século 18, ele desenvolveu um método de análise técnica. Naquela época, né, pessoal, a gente não tinha computadores, não tínhamos esses gráficos, essa facilidade que nós temos no pregão. Então, existia sim, as bolsas de valores já existiam, as bolsas de valores, mas as pessoas se baseavam pelo preço. Então, o preço de abertura de um negócio, máxima e mínima e fechamento. Então, ao longo do dia, os operadores eles iam desenhando figuras gráficas e o Honma Maneiza desenvolveu um método de desenhar a abertura, máxima e mínima, né, através de uma técnica que ele chamou de velas japonesas, né, conhecido no inglês como candlesticks, né, por inglês. Então são as velas brasileiras, velas japonesas. Reza a lenda que ele, né, operando na bolsa de Dojima, né, na bolsa lá de Dojima, que é a bolsa do arroz, ele fez 1.300 trades, né, consecutivos vencedores utilizando essa técnica. Então, depois de muitos anos, esse método do candlesticks foi levado para os Estados Unidos e depois pulverizou no mundo inteiro. E hoje o gráfico de candlesticks é um dos gráficos mais usados no mundo inteiro pelos maiores operadores do mundo. Ou seja, quase todas as plataformas, não vou dizer todas, mas quase todas, quase 99% delas, tem o gráfico de candlesticks e os operadores aí utilizam ele como base, né, para tomar decisões de compra e venda pela facilidade estética, né, que aquele gráfico proporciona para os operadores a identificar padrões no mercado financeiro. A contribuição de Honma Maneiza no mercado. Eu sei o quanto é difícil você desenvolver no mercado financeiro baseado apenas em estudos de um monte de aulas gravadas que as pessoas te vendem por aí. Por isso, a nossa metodologia, Lobos do Mercado, ela tem dado muito certo com nossos milhares de alunos já formados em todo o Brasil e em alguns países. A nossa metodologia ela tem um acompanhamento próximo ao aluno. Você não precisa estar sozinho no mercado financeiro. Você pode ser acompanhado por um profissional que tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Eu sou o Muniz e estarei com você nessa jornada. A nossa cadeia ela tem acompanhamento próximo ao aluno, o qual eu vou te mostrar passo a passo, do zero ao avançado, como se tornar um trader profissional, em tempo real, ali no mercado, na prática. Você vai ter acesso ao nosso portal de curso, o qual você vai ter todo o conteúdo necessário para que você se torne um investidor qualificado. E quando eu falo qualificado, é porque nós vamos pegar todo esse conteúdo
teórico e colocar na prática juntos ali, tela a tela, eu e você, na Bolsa de Valores. Gostou? Veja mais como fazer parte da nossa Alcatel. Iremos abrir vagas em breve. Entre na lista de espera clicando no link deste anúncio agora mesmo. Então vamos ver o que são essas tais velas japonesas, esses gráficos de candlesticks. Conhecendo os gráficos de candlesticks. Aqui, pessoal, é parecido igual o gráfico de barra, só que tem uma característica, parece uma vela, tá vendo? Então nós temos aqui, para entender, o corpo, pavio, pavio, tá certo? Então aqui é o corpo, pavio e pavio, beleza? Ficou claro, é simples de entender. Então vamos aqui entender agora como é que funciona. A cor do candle não importa, tá? Ele pode ser preto, cor de rosa, azul, não interessa. Eu coloco no meu gráfico, que a plataforma permite, os candles que são de alta, eu boto verdinho, e o de baixo eu boto vermelho, mas a cor não interessa. O que interessa é abertura e fechamento. Vamos lá. Se a abertura desse ativo foi aqui embaixo, teve uma mínima, aqui ó, o pavio faz a mínima, e ele subiu, fez uma máxima e depois ele fechou acima, tá certo? Fechou aqui. Esse candle é um candlestick de alta. Por quê? Porque ele teve abertura num preço barato e fechou num preço mais caro. Então ele teve alta. Então candlestick de alta. De baixa é o contrário. Ele abre num preço mais caro, tem máxima, depois ele vem na mínima e fecha abaixo do preço de abertura. Eu tenho um candlestick de baixa, beleza? Então, quais são os tipos de candle? Galera, existe vários tipos de candlesticks, tá? Na verdade, não. Na verdade, só existe 3 tipos de candlesticks. É o seguinte, vou explicar para vocês porque eu estou comentando isso. Existe o candlesticks que nós chamamos de doji, que ele tem a abertura num preço, a máxima e mínima, e ele fecha no mesmo preço. Então ele é um candle chamado doji. E nós temos um candle de alta, que é o que abre num preço e fecha acima do preço de abertura. Candle de baixa, que abre num preço e fecha abaixo do preço de abertura. Então, alta e baixa e doji. Nós temos esses 3 tipos. Moniz, mas eu vi na internet, comprei um livro, sei lá, de candlesticks, tem um monte de candle. Galera, só existem esses 3 tipos, mas existe centenas de padrões. Padrões não é só um candle. Padrão de candle é um conjunto, ou seja, mais de um candle, ok? E padrão de candle não opero, não gosto. E nesse curso aqui, ainda vou ver se vou colocar os padrões de candle. Vou ver, vou olhar se vou colocar os padrões de candle. Porque eu não gosto de operar e eu não me baseio no meu modo operacional através deles. Mas eu vou ver se eu coloco eles dentro de uma aula básica de qualquer modo para você ensinar os principais padrões de candle, tá certo? Então, volto no raciocínio. Eu acho muito arriscado operar padrão de candle. Então vamos lá, galera. Então vocês viram lá os padrões de candle. Aqui eu tenho vários gráficos: 5, 15, 1 hora, 4 horas, 1 hora, um dia, uma semana, etc. Tempo gráfico. Pessoal, os padrões de candles eles podem ser analisados em qualquer tempo gráfico. Quando eu falo tempo gráfico, pessoal, é porque existe vários tempos gráficos. Existe gráfico de 1 minuto, gráfico de 5. O que é interessante é que vocês saberem diferenciar, ou seja, se um gráfico é 5 minutos, cada candle ele vai ter uma abertura e fechamento em 5 minutos. O gráfico de 15 minutos, cada candle vai ter uma abertura e o fechamento em 15 minutos. A diferença é o que? Se eu estou no gráfico de 15 minutos, quantos candles eu vou fazer no gráfico de 5? É só fazer a soma, né? Então eu tenho 3 candles. Então, quando eu fizer 3 candles no gráfico de 5 minutos, automaticamente eu vou ter um candle no gráfico de 15 minutos. Quando eu tiver 2 candles no gráfico de 15 minutos, eu terei um candle no gráfico de 30. E é só fazer a soma do tempo, beleza? Então, temporal gráfico, tá? Então, pessoal, suportes e resistência. Quando a gente fala de gráfico, de candle, temos que falar de price action.
Quando nós falamos, pessoal, da análise técnica hoje, é muito comum você falar de price action. Tá? O que é price action, Muniz? A ação do preço. A ação do preço. Então, quando se fala de preço, estamos falando de suporte e resistência. E o que é um suporte e uma resistência? Pessoal, por mais que eu veja as pessoas ensinando por aí, muita gente ensina, fala assim, ó, suporte e resistência são topos e fundos. Mito, mentira, não. Suporte e resistências não são topos e fundos, tá certo? Tirem isso da cabeça a partir de hoje. Apaga isso da sua cabecinha. Vamos entender aqui. Desculpa, pessoal. Deixa eu tomar aqui uma água. A voz está falhando já. Quando eu falar de suporte, a nomenclatura é muito simples. Região no qual o interesse comprador vai ser grande, superando a pressão vendedora. O movimento de queda tende a parar. Beleza? Isso é a definição de suporte. Então, é uma região de preço, aonde o volume comprador vai ser maior do que o vendedor. E resistência é uma região do preço, aonde a venda vai ser muito maior do que a pressão compradora. E o movimento altista tende a parar. Beleza? Então, isso é a definição rápida e interessante de suporte e resistência. Vamos ver o que acontece, né, dentro do gráfico para vocês entenderem o que é um suporte e uma resistência. Vamos lá. Aqui, galera, eu tenho um gráfico, tá? Eu tenho um gráfico, certo? Só para vocês entenderem mais ou menos o movimento. Eu tenho um gráfico que eu tenho uma clara tendência de alta, né? Uma clara tendência de alta, ou seja, está só comprando. Mas lembra que eu falei na teoria de Elliott lá, aqui tem expansão e retração? Pois é, aqui tem expansão e retração. Então, observa aqui. Força compradora, o volume subiu. Aqui, ó, estou riscando a tela ali, tá, galera? Observe para a tela. Subiu. Chegou numa região desse preço aqui, o qual a força vendedora foi maior do que a compradora. Então, ele voltou, né, vendido. Lateralizou. Depois, a força compradora entra em ação novamente. Chega nessa região. Alguém lembrou aqui, ó, enroscou o preço, mas ele rompeu. Rompeu aqui, ó. Quando ele rompe, preste atenção aqui, deixa eu apagar. Quando ele rompe aqui, com este candle, este outro aqui confirma o rompimento. Confirmação de rompimento. Rompeu o quê? A resistência. Então, uma vez que a resistência ela foi rompida, ela vira uma região de suporte. Isso é a definição de price action cru, tá certo? Nu e cru. Então, toda vez que eu tenho uma resistência rompida, ele vira um suporte, tá? Então, mas rompida, para ele romper, pessoal, vocês têm que entender que tem que ter um candle de rompimento e um outro candle fechando acima do preço. Quando o segundo candle fecha acima do preço, ele confirma o rompimento, ok? Mais à frente no módulo de tempo e preço, vocês vão saber identificar quando um rompimento desse é falso rompimento. Por quê? 80% dos rompimentos são falsos, tá? Então vocês vão entender como identificar um falso rompimento na teoria de tempo versus preço mais à frente. Mas por enquanto vamos focar no price action cru, tá? Então, vamos lá. Resistência rompida e confirmada vira suporte, tá certo? Então, o mercado subiu aqui, a força compradora, ele chegou em outra região de preço, o qual a força vendedora foi maior do que a força compradora, que levou o preço mais caro. Então, a força vendedora retorna o preço, chegando a uma região de suporte, porque a resistência que foi rompida virou suporte. Então, na região de suporte, o que acontece com a força vendedora? A força vendedora começa a cessar, porque a força compradora ela tende a ser maior o volume. Então, o mercado tende de novo a subir com a força compradora que é maior do que a vendedora. Chega de novo a uma região de resistência
a força vendedora ela cessa e a força compradora cessa e a vendedora entra em ação. Mas no caso aqui, a força compradora consegue de novo empurrar o preço para dentro da resistência, rompendo a resistência, confirmando o rompimento da resistência. Uma resistência rompida e confirmada vira suporte. Então o fluxo de compra começa a aumentar, levando o preço mais caro, chegando a outra região de preço que chamamos também de resistência, porque o volume de negócios comprador começa a cessar e o volume vendedor começa a aumentar, levando o preço de novo a outra região de suporte. Então, uma vez chegou no suporte, a força de venda começa a diminuir e o volume de compra começa a subir, tá? Muniz, beleza, eu entendi que toda resistência rompida vira suporte. E no caso, se aqui, nesse caso aqui, ele rompesse para baixo, esse suporte, e confirmasse o rompimento desse suporte, é a mesma coisa. Suporte rompido e confirmado vira resistência. Quando o mercado retornar aqui, o volume vendedor deve aumentar e o comprador deve cessar, levando o preço de novo a este suporte mais abaixo. Entendeu? Então, mesma coisa, resistência rompida e confirmada vira suporte. Suporte rompido e confirmado vira resistência. Beleza? Ficou claro? Pronto, é simples de entender. Deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, para a gente finalizar nossa aula aqui, negociando com a ajuda de suporte e resistência. Munizinho, como é que eu negocio aí? Galera, essa questão de suporte e resistência é só para vocês compreenderem aonde vocês vão negociar. Se nós identificarmos a região de suporte, é onde nós vamos comprar. A região de resistência, quando a gente identificar, é onde nós vamos vender. Então, nós vamos negociar sempre. Todo negociante de mercado financeiro, ele sempre negocia nas regiões de suporte e resistência. Todo mundo, se tu opera tape read, que for, tu vai sempre operar nas regiões de suporte e resistência. Por quê? Tu vai pegar sempre o volume ao teu favor, teoria de Dow. Mas como negociar nisso? Nós vamos identificar dentro do mercado financeiro quais são as melhores oportunidades dentro dos melhores suportes, das melhores resistências, sempre, toda e qualquer estratégia. Mesmo que você opere com indicadores, médias móveis, banda de Bollinger, MACD, todos eles, todo mundo, eles procuram as regiões de suporte, que é onde o mercado vai entrar em compra e é onde o mercado vai entrar em venda. Sempre a favor do volume de negócio. Então, essa é a grande sacada, essa é a grande técnica, todas as técnicas são baseadas nisso. Então, vamos entender como negociar através de suporte e resistências, como? Vamos ver nesse módulo vários padrões como LTA, LTB, vamos ver canais, topos duplos e triplos, fundos duplos e triplos, vamos ver triângulos, oco, bandeiras e flâmulas, padrão de edge. Então, esses padrões, eles são justamente o conceito geral de análise técnica. É a esses padrões que nós referimos no começo da aula, que os grandes operadores identificam isso no gráfico para tomar decisões de compra e de venda e saber a direção em que o preço do ativo, o price action, a direção, a ação do preço, aonde a ação do preço vai tomar a direção. Então, nós vamos destrinchar isso aqui de forma expert com os macetes de um trader que tem 11 anos de mercado financeiro, beleza? Então, vamos lá e até já!